Bom, boa noite. Vamos lá. Roma Capitolina é exatamente essa aqui, que a gente viu, que eu estava falando que ela é uma escultura considerada, ela é etrusca, né? Então, vou falar um pouquinho da arte romana antiga, que é um conjunto de manifestações artísticas e culturais realizadas no período do Império Romano. Então, essas manifestações foram realizadas no período que se divide em República Romana e o Império, né? A Roma Império, a Roma República e a Roma do Império. E essa arte se expressou na arquitetura, na escultura, na pintura, no teatro, na música, na literatura. Agora, vamos ver aqui um pouquinho sobre a lenda da fundação de Roma. A gente sempre ouve falar naquela história do Rômulo, do Remo, que um matou o outro e foi criada Roma na colina. Então, vamos lá. Havia um reino chamado Alba Longa, era um reino latino, cujo pai, que era Númitor, era o pai de Réa Sílvia, e o seu irmão Amúlio era um irmão muito invejoso. Então, ele mandou prender o pai e usurpou o seu trono num golpe de Estado. A pobre da rainha, que era a filha dele, o que aconteceu? Ela foi confinada com as vestais. Então, ela ficou lá, a bichinha, até de 7 anos até 30 anos, tinha que ser virgem e condenada, né? Por que ele fez isso? Para que o Númitor não tivesse descendentes. Tendo descendentes, ele ia perder todo o poder, né? Acontece que o deus Marte, na mitologia romana, muito sabido, descobriu onde é que ela estava e foi lá e desposou Réa Sílvia. E eles tiveram os gêmeos Rômulo e Remo. O tio, sabendo disso, o que aconteceu? Colocou-os num barco, não é? E foi e largou lá. Olha, essa história de colocar bebê em barco, em rio, isso a gente já ouviu em várias culturas, não é? E aí eles foram lá navegando, foram encontrados pela loba, que os acolheu, amamentou-os e eles escaparam, não é? Acontece que apareceu um pastor chamado Fáustulus, que, junto com sua esposa, acolheram os bebês e adotaram os gêmeos. Quando eles ficaram adultos, eles recolocaram, souberam toda a história, o Númitor, o avô deles, colocaram no poder. Como recompensa, eles ganharam uma terra, né, que é para fundar uma cidade. Aí, o que aconteceu? Nas 7 colinas de Roma, Rômulo preferiu o Monte Palatino, e o Remo preferiu o Monte Aventino. E ficaram nessa brigaiada sem fim, e aí, não, vamos esperar por um presságio, o presságio da natureza. Cada um ficou em cima do seu monte, do Aventino, né, e do Palatino. No Monte Aventino, 6 abutres chegaram para Remo. Ele disse, pronto, então isso aqui é uma manifestação. Eu fui o primeiro a receber a manifestação. De repente, chegaram 12 abutres no Monte Palatino para o Rômulo, né? E aí, pronto. Não, eu recebi primeiro, aí o outro disse, não, mas eu recebi o dobro, e a briga ficou. O que aconteceu? O Rômulo matou o Remo, né? E, a partir daí, ele criou a cidade de Roma. Essa é a mitológica fundação da cidade de Roma. E o Império Romano, na sequência, foi o maior império que já existiu. Se Alexandre foi enorme, Roma foi maior ainda. Nessas 2 imagens que eu escolhi, aqui à esquerda tem o pastor trazendo os bebês para casa dele, aí a mulher dele recebendo, e aqui à direita, entre esses 2 atlantes, né, que eles são trompe-l'œil, que eles não são de verdade, eles são pintados, tem a cena do Rômulo, como se fosse abrindo uma cortina do Rômulo matando o Remo, não é? Estão vendo aqui, não é? Dá para ver bem? Ok. Então, vamos continuar. Roma, uma grande metrópole. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes. 1 milhão de habitantes. Então, essa maquete, que é uma reconstrução, a gente vê a enormidade que era essa cidade para aquela época.
Por que a arquitetura de Roma se desenvolveu tanto na Roma metrópole? Grandes problemas de uma grande cidade, né? Então, o que mais precisa uma cidade para se desenvolver, para os seus habitantes terem um mínimo de conforto e um mínimo de segurança sanitária? Precisam de água, não é? Então, grandes soluções, os aquedutos. Tem gente que fala aquedutos, eu gosto de falar aquedutos, porque eu me lembro de aqua e água, né? A gente não fala fala água. Então, olha que interessante, essa primeira aqui, né? Aquedutos romanos. Lá à esquerda, a fonte, ou seja, o rio, né? Sempre eles usando a gravidade. Quem já foi naquela vila lá em Roma, fora de Roma, que tem todas aquelas bicas que aquele bispo, papa fantástico fez, vai se lembrar bem como é que tudo isso chegou lá. Essa fonte aqui, ela vai correndo, né? Vai correndo a água, tem um tanque de sedimentação, e aí ela entra no aqueduto. O aqueduto aqui, lá em cima, tem esse caminho, essa parte cavada, e ela chega no outro tanque que ela distribui, né, para as casas, para as termas, para o público em geral. Aqui embaixo, eu achei interessante essa ilustração da esquerda, para a gente ver os desníveis dos terrenos por onde um aqueduto passa, porque não está tudo plano, obviamente, né? Tem colinas, tem vales, tem tudo, e ele vai, e a grande sacada que eles fizeram foi dominar a topografia para trazer lá da fonte até a cidade. Aqui é um aqueduto antiquíssimo, que está ainda bem preservado, a gente está vendo que ele está passando por dentro da cidade, de 2 andares, estão vendo, com arcos em cima e embaixo, e se a gente quiser falar num aqueduto aqui no Brasil, a gente só se lembrar dos Arcos da Lapa, né? Os Arcos da Lapa são um exemplo do transporte da água aqui no Brasil. Eu acho que foi o único que sobrou. Ok. A arte romana sofreu 2 fortes influências. Desculpe, voltei. Não, vamos para frente. 2 fortes influências, né? Que foram a arte etrusca, popular e voltada para a expressão da realidade vivida, e a arte helenística, que é orientada para a expressão de um ideal de beleza, como a gente viu na vez passada, todo o ideal de beleza que a Grécia deixou como herança. Aqui à esquerda nós vemos a Quimera de Arezzo, um bronze etrusco, cerca de 400 a.C., né? É uma perfeição, essa é uma das imagens etruscas mais conhecidas do mundo. E aqui à direita é um sarcófago, que a ilustração dele, o que é um casal participando de um banquete, né? E o que eu achei super interessante é que o rosto do homem parece muito com aqueles 2 irmãos da Grécia arcaica, que a gente viu lá na outra cena. E eles têm também assim, um ar muito oriental, não sei se vocês acham isso, porque a arte da etrusca, a arte etrusca era uma arte muito popular, não era uma arte refinada como era a arte grega. Então, aqui, a influência etrusca na arte romana. O seu aparente caráter helenístico, simples, visto seu florescimento coincidir com o período arcaico grego, coincidiu, esconde um estilo único e inovador de características muito próprias que viria a influenciar profundamente a arte romana e pela qual estaria já totalmente absorvido no século I a.C. Ou seja, o estilo etrusco foi influente e a arte romana absorveu esse estilo. Aqui à direita, uma pintura, à esquerda, a gente vê uma escultura, né? Eu achei essas 2 imagens bem interessantes. A arte etrusca refere-se à arte dessa antiga civilização. Eles vieram de onde? Da Etrúria.
Onde fica a Etrúria? Ela é localizada na Itália Central, né, que atualmente é a Toscana, e ela teve o seu apogeu artístico entre o século 8 e 2 a.C. E ele fala aqui na tela que no século I ela já estava totalmente absorvida pela arte romana. As origens desse povo, consequentemente do estilo, remontam aos povos que habitavam a região, aquela região, ou a partir dela se deslocaram. Não é? Era uma região da Ásia Menor durante a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Olha como são antigas. Mas também outras culturas influenciaram a sua arte por proximidade ou contato comercial. Quem foram essas outras culturas? Cultura grega, cultura fenícia, cultura egípcia, assíria e a cultura oriental de um modo geral. Mas o seu aparente caráter helenístico, que eu li aqui, não é? Sofreu essa influência helenística, mas, de qualquer maneira, a arte romana foi a mais forte do que ela, e a arte etrusca simplesmente foi absorvida. Então, nós vamos ver aqui o período clássico. O período clássico, na arte e na arquitetura, o que a gente pode dizer dele? Após este processo de conquista do Império Romano sobre a Grécia Antiga, em 168 a.C., um período chamado de Greco-Romano, os romanos copiaram o modo de arte dos gregos mais voltado para o ideal estético de beleza. Os romanos copiaram. Porém, a gente vai ver que não foi tudo copiado, não. Tudo, não. No período clássico, a arte e a arquitetura têm muitos pontos em comum. Porém, os romanos não copiaram tudo. Cada povo, cada sociedade tinha suas próprias características e interesses. Não é? Vamos ver as diferenças mais marcantes entre eles. Isso é uma coisa assim, mais intelectual e menos formal. Então, vamos ver. Os romanos eram práticos e pragmáticos. Os gregos buscavam a beleza unida à justiça e à verdade. Os romanos buscam o poder, né, e o outro busca a justiça e a verdade. Os romanos buscam o quê? O direito. Os gregos criaram a filosofia. Por que o direito? Porque o direito para proteger os bens materiais da população, não é? E na filosofia eles buscavam a essência. Os gregos diziam, dura lex sed lex. E aí o grego falava, conhece-te a ti mesmo, não é? Então, a gente vê bem diferente. Dura lex sed lex seria a lei é dura, mas é a lei, tem que ser obedecida. Nos romanos, diversão no circo, coliseu, né? E os gregos, o que eles achavam? Diversão aonde? No teatro, o teatro grego, que é a grande herança que ele deixou. Não só no teatro, na literatura, como a gente pode ver também os anfiteatros na arquitetura. A gente vai ver o Coliseu e os teatros gregos, como o Partenon, que do lado tem o teatro maravilhoso. Os romanos tinham quem? Gladiadores, né? Matança, muito poder. E os gregos, eles tinham atletas, as Olimpíadas. Os romanos tinham como objetivo uma dominação, tanto que o império ficou enorme. E os gregos tinham esse apelo ao conhecimento. Tá bom? Eu gostei muito dessas comparações. Aqui, os artistas que trabalhavam em Roma eram, em sua grande maioria, gregos. Porém, quando Roma se tornou a senhora do mundo, a arte sofreu uma transformação considerável. Olha esse termo que o historiador usou. Quando se tornou a senhora do mundo. Né? Então, a arte romana se impôs, do mesmo jeito que a arte grega também tinha feito isso lá atrás, na Europa Ocidental toda e mais no Oriente Médio. Vamos falar agora de um lugar que quem conhece jamais vai esquecer, porque é um lugar muito especial. Chama-se o Panteão de Roma. Ele foi... Por que tem esse nome? Panteão, não é? Pan
vocês sabem, todos. Theon, o Deus, os deuses. Então, aqui era a morada de todos os deuses, né? Ele tem uma fachada retangular, com 16 colunas de granito. Essas colunas têm 14 metros de altura, entendeu? E essa cúpula que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, ela é maior do que a cúpula da Basílica de São Pedro. É o panteão dos maiores edifícios do mundo antigo. Suas proporções e estrutura representam a concepção religiosa dos romanos lá dos deuses. E é incrível pensar que o panteão já existia no ano 128 depois de Cristo, quando ele foi recuperado, e que viu Roma inteira passar na frente das suas colunas durante tantos e tantos séculos, né? Mais ou menos 1.900 anos, né? Então, os romanos se especializavam na construção com abóbadas. O panteão sempre foi um local de culto, inclusive ele foi um local de culto cristão, uma igreja dedicada a Nossa Senhora de Todos os Santos. Aconteceu um grande incêndio em Roma, mas o panteão foi todo restaurado por Adriano, o imperador Adriano. Mas, outra coisa que eu queria dizer, que é super importante, vocês se lembram quando a gente falou do Renascimento, que o Brunelleschi foi para Roma para ver todos os grandes monumentos romanos que estavam lá? A coisa que ele mais se inspirou para a cúpula de Santa Maria del Fiore, a Catedral de Florença, foi na cúpula do Panteão de Roma. O Panteão é super, hiper importante para todo tipo de construção que se inspirou em cúpulas, que era, na época, né, era o que mais tinha. Então, o Adriano colocou aqui na fachada dele, vocês estão vendo aqui, M. Agrippa LF Tertium Fecit. O que significa isso? Significa construído por Marco Agrippa, filho de Lúcio, pela terceira vez cônsul. Aí tem aqui Tertium, né? Fecit. Tudo que tem Fecit, que a gente vê nas esculturas, tudinho, é o que foi feito por aquela pessoa. Né? Por exemplo, Praxiteles Fecit. Aí aquilo já se sabe que foi feito, quem é o ator. Tem um sonzinho ligado, mas vai dar certo. Ok, uma coisa interessante, ele tem 43 metros de altura. Essa medida é a medida do piso, é o diâmetro dele, 43 metros. O que ele tem para cima, ele tem no chão. E eu achei isso super interessante. Ela é maior, né? E somente até 1436, quando Brunelleschi construiu a Catedral de Florença, inspirado aqui no Panteão. Muitas estátuas de bronze decoravam o Panteão naquelas épocas, mas elas, infelizmente, foram derretidas, porque elas eram de deuses pagãos. Elas foram derretidas para fazer o quê? O baldaquino da Basílica de São Pedro. Aquelas colunas retorcidas, que se chamam colunas salomônicas, que foram feitas pelo escultor Bernini, né? Na época do Barroco, que a gente viu, aquele baldaquino lindo, maravilhoso que tem no transepto da Basílica de São Pedro. Então, as estátuas já eram. E outra coisa, muitos túmulos importantes estão aí dentro. Né? O Rafael está aí dentro, por exemplo, o Aníbal Carracci, que é um grande pintor, e 2 reis também estão aí, o Vittorio Emanuele II e o rei Humberto I. Existe também, falar um pouquinho aqui da religião, os romanos puxaram lá da Grécia os reis, os deuses, e eles trouxeram com outros nomes, né? Tipo, o Ares grego era Marte, Afrodite em romano era a deusa Vênus, e assim a gente vai ver a coincidência entre todos eles. Todos tinham um nome romano, mas os deuses foram uma influência gigantesca dos deuses
do culto a esses deuses dentro dos templos que tinham o shape, né, a figura, a imagem e a arquitetura muito semelhante à arquitetura grega, os romanos, né? Então, vamos lá, o que a gente vai pensar mais aqui? Temos as colunas que a gente já falou, mas eu vou passar adiante e vou para outro maravilhoso. Olha aqui, essa daqui como é linda por dentro, isso é uma pintura, né, clássica, e da parte interior dele, que tem aquele óculo lá em cima, onde subia o calor, né? E quando chovia, ele tinha um sistema de drenagem no piso que era impressionante. Em questão de minutos, não tinha mais água empoçada dentro do Panteão. E aí eu acho bonita essa imagem, porque ele faz aqui na parede, tá vendo? O óculo do sol refletido nessa parede. E aqui é como se a gente estivesse dentro do Panteão, olhando para a rua. Aí a gente vai ver lá na frente pela porta, através da porta, a gente vai ver o quê? Aquele obelisco que tem na praça do Panteão. Agora nós chegamos no bonitão. Esse aqui é o Coliseu ou Teatro Flávio. Por que ele tem esse nome Coliseu? Assim como se fosse um colosso, né? É um colosso. Esse Coliseu foi construído no lugar onde tinha a enorme casa de quem? Do bonitão do Nero. E na frente ele mandou fazer uma estátua gigantesca de bronze que se chamava o Colosso de Nero, né? Mas depois que ele incendiou Roma, acabou o cartaz dele e o Colosso foi como é que se chama? Derretido. Mas a escultura tinha 30 metros de altura. E Colosso de Nero, né? Aí ficou o nome Colosseum. Né? Essa casinha dele tinha 140 quartos. E a área dele, a área da casa, a Domus Áurea, era equivalente a 5 campos de futebol americano. Você já pensou o que é isso? A nova estátua que foi criada foi chamada de Sol Invictus. Sol Invictus, que era o imperador. Bom, o Colosseu tinha 52 metros de altura no início, porém, você sabe que aconteceu muita coisa, muito terremoto, muito tudo, né, em Roma, e os prédios realmente eles foram baixando, foram ficando mais enterrados, né? O que é interessante nele? Ele tem 3 andares, aqui a gente vai ver 1, 2, 3 de arcos. Cada andar desse tem uma ordem de colunas e capitéis gregos, né? Tem os arcaicos, que são os dóricos, né? Tem os clássicos, que são os jônicos, e tem os helenísticos, que são os coríntios. Né? Essas 3 ordens, elas estão bem vistas aqui. Hoje ainda dá para ver na parte que sobrou lá, né? Bom, vamos mandar um pouquinho para frente. Olha só, eu achei essa imagem super interessante, porque eu já tinha ouvido falar que eles tinham, como é que chama? Batalhas navais dentro do Coliseu. Eu achei aquilo super estranho, porque é um lugar tão grande, como é que vai botar tanta água ali dentro? Obviamente, eu acho que esse pintor exagerou, né? Ele era mega, porque uns barcos desse tamanho é complicado colocar. Mas, de qualquer maneira, o que eles diziam? Que o rio tinha sido desviado, o aqueduto lá da fonte Cláudia tinha vindo e trazia água e colocava aqui dentro. Nessa época, claro que isso aqui, vocês estão vendo a imagem da direita, isso aqui tinha arena, né? Arena. E o que é o hipogeu? O hipogeu tem vários lugares que existem o hipogeu, que são essas galerias subterrâneas. Nessas galerias estavam ou as celas, ou os animais, né? Os gladiadores, os prisioneiros, coitados, os cristãos também, não é? E quando tinha esse piso aqui, é que diz, né?
contam que existia essa naumaquia, né? Os espetáculos de naumaquia que podem ter acontecido no anfiteatro. Quando eu li esse nome naumaquia, que aí eu me lembrei imediatamente da tauromaquia, vocês se lembram de quem? Do Picasso, né? Todas aquelas obras que o Picasso fez das touradas, né? no sul da França, onde ele morava, das touradas da Espanha, da terra dele, a tauromaquia, e aqui a gente tem a naumomaquia. Eu vou parar um minutinho e vou olhar aqui para o chat. Então, a Lourdinha já se lembrou da Duralex, Sedlex, do Gumex, né? E alguém do iPhone, que eu não sei quem foi, disse que tem um excelente documentário na Netflix sobre o Império Romano. Vamos ver mais alguma coisa. E boa noite. Há controvérsias sobre o sentido, a Dani disse isso, exatamente, é a Vila de Tivoli, que eu me esqueci esse nome, mas é na Vila de Tivoli que foi desviado o curso de um rio e, pela gravidade, todas aquelas milhares de fontes do Tivoli funcionam até hoje, né? Até hoje, só não me lembro quem era o Papa, acho que era um Farnese. Enfim. A grande sacada dos romanos foi o uso do arco, que pode se prolongar por quilômetros, exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui do arco, não é? E pronto. A estátua de bronze da lupa são do Polaiuolo. Os gêmeos da estátua de bronze da lupa são do Polaiuolo. Muito bem. Quer dizer que elas não são etruscas. O Polaiuolo é renascentista, né? Aqui, Teca, você falou dos arcos, vamos falar um pouquinho dos arcos e das colunas, né? Os arcos e das colunas. O concreto romano, conhecido como pozzolana, nos corredores do primeiro nível e das escadarias internas. Essa pozzolana, um dia desse eu assisti um documentário sobre Roma, os subterrâneos de Roma. Ele mostra os esgotos que já existiam desde aquela época, as águas pluviais todas coletadas, e mostra por que as grandes obras de Roma estão lá em pé até hoje. Então, um engenheiro foi lá e fez um teste com esse material que se chama pozzolana, que é o concreto. Ele é tão resistente, ele colocou numa forma, um concreto, é impressionante. Desde aquela época já existia. E as minas lá de pozzolana são ao redor de Roma. Então, facílimo de fazer, e era o que eles usavam. Aqui à direita, aquilo que eu falei, da sobreposição das ordens, né? A ordem toscana, que ela é um pouco diferente da dórica, né? Semelhante, mas é diferente, porque ela não tem os vínculos, aqueles tracinhos verticais, a jônica e a coríntia, né? Então, os arcos e colunas, o que a gente pode dizer disso? No anfiteatro Flaviano, porque foi construído na dinastia Flávia, não é? Ele é conhecido, como eu já falei, como Coliseu. Ele foi iniciado por Vespasiano em 72, inaugurado em 80 por seu filho Tito Flávio. Todo mundo se lembra do Tito, quem é? Aquele malvado que destruiu o Templo de Jerusalém e provocou a diáspora, né? Tirando todos os judeus lá da Palestina. Ele foi terminado, o Coliseu, por Domiciano entre 81 a 96. E é o maior anfiteatro romano já construído e se tornou o símbolo da própria Roma. Estima-se que ali cabia entre 50 e 80 mil pessoas. Em umas fontes eu escutei, eu li 80 mil, outras eu li 60, enfim, era gente para danar, né? Era gente demais que ia aí dentro. Agora, além das atrações oferecidas no anfiteatro, em especial as lutas gladiatórias, né, configurava-se como uso político das massas, né, e eles eram, aí fala um pouco da arquitetura, do uso dos materiais, da pozzolana, né, e a fachada dele foi inspirada na fachada do Teatro de Marcelo, que é anterior, que está lá em Roma até hoje. Depois vocês procurem para vocês verem o Teatro de Marcelo, que é bem menor, obviamente, super menor,
mas que tem esse mesmo shape aí. O que aconteceu? Os jogos gladiatórios e também aquela diversão para as feras com os cristãos, que era um horror, eles foram introduzidos em 264 a.C., né? Porém, eles foram proibidos em 404 depois de Cristo por Honório no Império, que era lá por causa do processo de cristianização. Esse era um lugar que tinha lembranças bárbaras, né, horrorosas contra os cristãos, né? Que mais que aconteceu? Depois do esvaziamento, foi um esvaziamento de Roma após a invasão dos bárbaros. Então, Roma, que tinha 1 milhão de habitantes, a população dele ficou super reduzida, a população dela caiu para 100 mil habitantes, mais ou menos. Então, realmente foi uma decadência, foi um baque a invasão bárbara na cidade de Roma. Uma coisa interessante que eu coloquei aqui foi esse corredor. Esse corredor são os acessos às arquibancadas, como também as saídas. Se vai que solta um leão daquele, aí o que acontece? Né? Todo mundo tem que sair rapidamente. Então, essas saídas se chamavam o vomitório, que eram as entradas e os acessos para a arena e para as arquibancadas. Né? Esse projeto do Coliseu, até hoje, né, Totônio, você que é o meu arquiteto favorito, sem que os outros escutem, aí, até hoje, as pessoas ficam embevecidas e ficam surpresas, né? Uma admiração no mundo contemporâneo com a magnitude do Coliseu, com a sua concepção e com todas as coisas consideradas modernas, digamos, naquela época, né? Então, o Coliseu e o hipogeu, aprenderam o nome hipogeu, para quem não conhecia, eu conhecia o nome, mas não sabia de onde era. Aqui a gente vai falar, como a Tétrica sugeriu, no arco romano, que é o arco de volta perfeita. O arco de volta perfeita, principalmente na arquitetura externa, por que ele foi importante? Aí eu achei essa ilustração aqui do lado esquerdo, que tem 2 pilares, né? E ele tem o dintel, que é essa trave em cima. Essa trave, ela acumulava água, digamos, tudo, né? Acumulava água, acumulava folha, sei lá o que fosse. E aí, isso, ao longo dos anos, causaria um certo risco de colapso, né? Quando o arco foi criado, quem foi que inventou o arco também não se sabe. Né? O arco pode ter vindo da Mesopotâmia, né? O arco pode ter vindo do Egito, e supõe-se que foi há mais de 6.000 anos. Com esse arco, a água caía e a água escorria pelas laterais. Não havia o acúmulo da água. Né? Aqui à esquerda, a gente vê um arco de alvenaria, os tijolinhos, e a pozolana, né? No fórum, essa imagem é do fórum romano. À direita, a gente vê uma abóbada de aresta, que são no vomitório do Coliseu. Agora, os arcos e as abóbadas poderiam ser também moldados em concreto, na pozolana, né, e revestidos com a alvenaria de tijolos. Essa parte da arquitetura romana, ela é super moderna e super importante. Ver se tem algum chat aqui. Vamos lá. O chat, deixa eu ver se alguém disse alguma coisa a mais. Não. Ainda estão falando aqui do Gumex. Bom, enfim. O Arco de Tito. Esse é sensacional. O Arco de Tito foi construído em 81 d.C. pelo imperador Domiciano. O arco comemora a conquista de Jerusalém pelo irmão de Domiciano, que foi Tito, vocês se lembram, né? Que eu comentei sobre a destruição do Templo de Jerusalém. A conquista de Jerusalém resultou na destruição do Templo de Salomão, restando apenas os alicerces conhecidos como o famoso Muro das Lamentações. Foi só o que sobrou dele, né? Porque os romanos entraram com gosto de gás. Vamos ver o que tem mais de interessante aqui. Quando você passa por ele,
por dentro do arco, você vai ver essas esculturas aqui, esse friso, de pessoas carregando um menorá. O que é um menorá? É o candelabro de 7 braços dos judeus. Onde que é que eles conseguiram isso? Isso é uma fotografia da hora do saque ao Templo de Salomão. Tudo que tinha lá dentro era feito em ouro, em prata, era todo o tesouro do Templo de Salomão, que os romanos saquearam. Os romanos dançaram em cima do altar do Templo de Salomão. Pra vocês terem uma ideia de como o templo era sagrado, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, que é esse local, uma vez ao ano, entendeu? E todos os tesouros estavam lá dentro. Então, ele diz que muitas coisas, muitos financiamentos de obras foram patrocinados com os espólios da Judéia, né? Até, pode-se dizer, o próprio arco, né? E o Coliseu, que foram financiados com todo esse ouro, com toda essa riqueza que veio da Judéia. É uma coisa muito impressionante. Lá em cima do arco, lá em cima tinha uma quadriga, né? Uma carroça com uma biga, não, biga não, porque biga é só de 2, uma quadriga de 4 cavalos, que estava lá em cima. Mas também, obviamente, com o tempo, os cavalinhos foram embora, né? E aí ele fala aqui alguma coisa sobre a criação do Estado de Israel, que a diáspora dos judeus, que só puderam voltar depois da criação do Estado de Israel, a diáspora dos judeus, como eu disse, no ano 70, é expulsos por Tito. Ok? Chegamos em Pompeia, meu povo. Eita, que Pompeia é uma danação danada. Bom, vamos lá, chegamos em Pompeia. Pompeia foi uma enorme cidade destruída pelo vulcão Vesúvio no ano de 79, não é? 79 depois de Cristo, e juntamente com outras cidades, entre elas Herculano, que vocês sabem, muitas obras de arte foram encontradas submersas e enterradas em Herculano e em Pompeia. Muitas dessas obras estão no Museu Nacional de Nápoles, né? O Capo di Monte, o Museu Nacional de Nápoles, tem muita coisa lá, inclusive muitos afrescos foram retirados, né? E foram levados para o museu. Agora, por que Pompeia está tão preservada? A gente vê aquelas pinturas, vê esculturas. Eu vou mostrar para vocês uma escultura em bronze, obviamente uma cópia. Mas por que tanta coisa ficou preservada? Exatamente isso que os arqueólogos falam. A camada de cinza e a camada de pedra foram tão altas, foram tão intensas da erupção do vulcão, que simplesmente cobriu tudo e preservou, né, dentro dessa massa, né, que saiu do vulcão, matou as pessoas. Hoje a gente pode ver as pessoas que foram tomadas de surpresa, né, em posições, assim, estavam dormindo, os outros com a criança no braço. Então, foram cenas horrorosas, porque a temperatura foi a milhões de graus, com a lava do vulcão passando por cima de tudo. Não deu tempo nem de pensar em fugir. Todo mundo morreu lá mesmo e a cidade ficou toda soterrada, né? Aqui a gente vê esse pórtico da Basílica de Pompeia, com as colunatas dóricas e jônicas, com a influência grega, e aqui do lado o pequeno teatro ou Odeon de Pompeia. Tudo isso escavado, porque tudo isso estava submerso. Agora, essa escavação realmente não foi assim da noite para o dia, não. Sabe quando foi que ela começou? Em 1909. Eu vi uma data de 1800 e qualquer coisa no final do século XIX e vi uma data de 1909. Né? Então, eu não sei exatamente precisar qual das duas datas começou de verdade o trabalho de escavação de Pompeia. Mas é uma coisa impressionante, o tamanho da cidade. Aqui, aquela que eu falei, a Casa do Fauno,
Olha só, a casa do Fauno ela é super interessante, né? Porque é uma casa construída no século II a.C. e foi uma das mais impressionantes casas romanas em Pompeia, né? E tem muitas obras de arte. É uma das mais luxuosas, uma das mais aristocráticas da República Romana. E ela reflete muito bem a riqueza desse período e como Pompeia era rica, né? E por que ela recebeu esse nome, a Casa do Fauno? Porque foi encontrado nesse local aí, nessa piscininha aí, que essa piscininha tem um nome, é o implúvio. Plúvia, pióvia, né? A piódia é a chuva. Então, esse é de coletar a água da chuva. Essa escultura aí, obviamente, ela é uma cópia, porque a original está lá no Museu de Nápoles, né? E aí, muitas coisas, muitos faunos, sátiros e tudo mais, agricultura, Dionísio, tudo isso está por lá. Agora, essa da esquerda, que eu fiquei impressionada quando eu vi, ela está lá no Museu de Nápoles, Museu Nacional de Nápoles, é um mosaico de Alexandre o Grande, datado aproximadamente 150 a.C., um mosaico. Dizem que ela é a única imagem, a única pictórica que existe de Alexandre o Grande. E essa imagem retrata uma das batalhas entre os exércitos de Alexandre e de Dario III da Pérsia. Né? E aí tem o famoso cavalo dele, que eu me esqueci como é o nome, mas eu acho que é o Bucéfalo. Quem sabe muito disso é a Teca e a Dani, mas eu acho que o nome dele é esse mesmo. Bucéfalo, exatamente, Dani. Muito bom. Museu Arqueológico de Nápoles. Aqui nós vamos ver outra casa super interessante, que se chama a Casa do Poeta Trágico. Olha só, essa imagem aqui de baixo da casa, do interior da casa, obviamente que ela é virtual, não foi restaurada a esse ponto, mas imagina-se que essa casa tinha essa configuração, não é? E ela foi imortalizada numa obra chamada Os Últimos Dias de Pompeia, não é? Que do autor, é um best-seller, né? Do Edward Lytton, de 1834. E a trama é centrada na casa que tinha sido recém-escavada, né? A casa também adquiriu fama pelas ilustrações espalhadas por suas paredes, entre as quais está aquela que deu origem ao seu nome, do poeta trágico. E o seu elemento mais referenciado é o mosaico, que tem um cachorro, né, bem na entrada, acompanhado de um aviso. Olha aqui o cachorro, no chão. Cave Canem, que é até hoje o nosso famoso cuidado com o cão. Não é? Olha aqui, olha os afrescos, que coisa mais linda que tinham lá, e como isso foi preservado, apesar da erupção do vulcão. Então, essas casas foram muito interessantes. Agora nós vamos ver uma casa também muito interessante, e com um personagem que eu vou falar o nome dele, e talvez vocês já conhecem e conheçam a imagem. Ele é o famoso Príamo. O Príapo, né? Eu vou contar a historinha dele. Pompeia é famosa pelas representações de cenas e posições sexuais em suas casas de prostituição, que se chamavam o lupanar. Por quê? Lupa é de lobo, não é? Então, as moças eram chamadas de lobas, né? A casa de prostituição. Então, ao andar pela rua, a gente encontra diversas representações do deus Príamo, que porventura é confundido e interpretado erroneamente como sinalização para casas de prostituição. Não era. Vou agora à história do Príapo. Por que o bichinho era assim? Príapo era filho dos belos deuses Afrodite e Dionísio. Era, receosa da beleza que poderia ter o filho de tais deuses, tocou o ventre de Afrodite. Assim o deus nasceu feio e disforme, com chifres, orelhas grandes, cauda e pés de bode, e um pênis muito grande, enorme e desproporcional. Afrodite o abandona num monte, mas o pequeno deus foi encontrado e protegido por pastores.
e semelhante ao mito de Paris, né? A gente conhece o mito de Paris, que também foi abandonado, blá, 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 e os pastores recolheram, assim também como a gente acabou de ver o Rômulo e o Remo. Sendo assim, Príapo, um deus bom, passou a ser venerado como um deus da fertilidade, o deus protetor das hortas, dos jardins, dos lares e dos animais. Por isso, muitas residências exibiam pênis esculpidos nas suas fachadas como um amuleto de sorte e prosperidade. Aqui à direita, embaixo, numa pedra, vocês estão vendo, eu vi demais nas fachadas, e realmente eu não tinha assim, uma opinião formada sobre isso, e eu pensei também que fosse um lupanar. Aqui em cima, olha essa imagem. O que a gente vê aqui nessa imagem? Uma cama, normal, mas essa aqui é do lupanar mesmo. Uma iluminação aqui, né, uma pintura na parede, e a moça de top, já usava um top naquela época, a moça de top fazendo o rapaz feliz. O rapaz bem bronzeadão, porque, como eu falei da vez passada, a pele morena dos homens é sinal de heroísmo, que eles tinham ido para a guerra, que eles tinham lutado, né, que eles viviam ao ar livre, e as moças não podiam pegar sol, porque ter a pele bronzeada... Olha, eu estou lascada lá, né? A pele bronzeada não era elegante, era sinal de que ela não era uma moça refinada que vivia em casa para os afazeres domésticos. Aí, no caso de Pompeia, muitas ruas, nas pedras das ruas também tem, né, a imagem do Príapo. E tinha outra história muito engraçada também, que era assim, nos jardins e nos pomares, onde tinham as frutas, eles colocavam a imagem, né, do Príapo e com umas placas assim bem desaforadas, dizendo para fazer com que os meninos, as crianças, né, fugissem, não tentassem roubar as frutas. O que ele diz aqui? Verifica-se que o falo, que é o pênis simbólico, carrega outros significados, ou seja, não se trata apenas do poder relacionado à virilidade masculina, mas de algo ligado à ambição, ao privilégio de receber a sorte, sem deixar de citar que, para o pensamento da época, o falo teria o poder de afastar até os maus espíritos. Então, aí aqui a gente vai ver um pouquinho sobre a pintura romana, tendo como base as paredes de... Lauro Fiuza, desliga seu microfone, meu bem. Chegou agora, não foi? Aí, a pintura romana exerceu uma influência significativa na evolução da pintura ocidental. Significativa. Sua tradição reemergiu em vários momentos da história ao longo de muitos séculos, sendo especialmente importante na gestação da arte paleocristã. A arte paleocristã e a bizantina e a românica, nós vamos ver no nosso próximo encontro daqui a 15 dias. Paleocristã, bizantina e românica. São manifestações super interessantes. E dando muitos subsídios para os pintores renascentistas, para o neoclássico e para o romantismo. Essa imagem aqui que eu escolhi, eu achei super interessante, porque vocês estão vendo que na parede ela tem pintura. E aqui ela tem esses buracos que provavelmente era uma padaria. Né? Aqui embaixo ia a lenha e aqui em cima fazia-se o pão, cozinhava-se o pão. Em todos os lugares a gente vê manifestações artísticas lá em Pompeia. Aqui embaixo também, uma pessoa tocando lira, numa cena mais íntima. Então, e aqui, nas pinturas de Pompeia, foram encontrados muitos motivos de cenas mitológicas. Aqui à direita, nós vemos Leda e o cisne. Se vocês não conhecem ainda essa história da Leda e do cisne, a Leda estava lá, postiço seco, como quem não quer nada, coisa e tal. Chega um belo cisne, seduz a Leda. Só que quem era o cisne? Claro que era o bonitão, era Zeus. Zeus que descia do Olimpo,
era disfarçado de tudo que ele queria. Ele veio disfarçado de nuvem, ele veio disfarçado de um touro que roubou a Europa, sequestrou a Europa, ele veio disfarçado de uma chuva de moedas de ouro, e para Leda ele veio disfarçado de um cisne. Leda ficou grávida e ela teve gêmeos, Castor e Pólux. A história do Castor e Pólux é assim meio confusa, porque eles eram os irmãos, mas eles não eram gêmeos. O Castor era gêmeo com uma garota e o Pólux com outra garota. Bom, daí aí os universitários vão já dizer quem são os gêmeos de cada um. Dani, ele era o taradão do Olimpo. Então, as gêmeas, Teca acabou de dizer, era a Helena, né? E a Clitemnestra, né? E eles eram os Dioscuros. Não sei se vocês se lembram, lá na Colina Capitolina, onde tem lá a estátua do Marco Aurélio, tem os museus capitolinos à direita e à esquerda, e o Senado ao fundo, aquela praça foi toda projetada por Michelangelo, é fenomenal. Aí tem aquela escadaria com 2 mega estátuas brancas, aqueles são os Dioscuros, Castor e Pólux. Quando forem para Roma de novo, prestem bem atenção, porque é uma visita imperdível. Aqui nessa cena da Vila dos Mistérios, que é outra casa também que ficou muito, muito, muito conhecida, porque ela foi bem preservada, essa cena aqui, que eu li a interpretação dela, é como se fosse como é que se chama aquela cerimônia que a jovem sai da adolescência, um rito de passagem, né, para a idade adulta. Isso é bem comprido. Então aqui tem só um fragmento da cena. E aqui aqui no centro tem a sacerdotisa, tem uma pessoa que chega com a bandeja e a tal da mocinha está lá aqui mais à direita, mas não dá para ver, né? O que a gente pode falar mais sobre a pintura romana? O afresco. O que é o afresco? Consiste na aplicação da tinta sobre o gesso, a argamassa, ainda fresco, né? Porque quando ela... E o interessante, que a pessoa tem que ser muito bom nisso, que quando faz a pintura em cima do gesso, da argamassa úmida, ela muda de tom. Então, se você quer um roxo, você não vai pintar de roxo, você vai pintar de outra cor que, quando secar, vai se transformar em roxo. Estou falando roxo porque eu estou vendo aqui um monte. Olha a harmonia das cores dessa cena. Que coisa mais linda, né? E isso também foi protegido pela cinza do vulcão. Vocês já imaginaram isso exposto ao sol, à luz excessiva do sul da Itália, né? A poeira, hoje em dia a gente pode falar da poluição que estraga as obras de arte que ficam expostas na natureza, e tudo isso foi preservado graças às cinzas do vulcão, que durante centenas de, sei lá quantos séculos, o negócio aconteceu antes de Cristo, né, no ano 79, e foi começar a escavação em 1909, todo esse tempo ela ficou protegida. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a escultura romana. Eu escolhi essas duas imagens porque eu acho que elas são maravilhosas. Aqui à esquerda é a coluna de Trajano, se eu não me engano. Se eu estiver errada, por favor, alguém me diga. E mostra cenas de batalhas, como eu disse, os romanos tinham esse ímpeto de guerra, de batalhar, de conquista, não é? E a gente vê muita coisa. Ela é espiral e, obviamente, marcada pela influência grega, e à direita tem esse baixo relevo, que é lindíssimo também, que tem uma mulher no centro com 2 crianças, né? Que eu acredito que é Leda e os Dioscuros, os bebês, e à esquerda tem a Leda e o cisne. O cisne, dá para ver bem que é o cisne, ela está sentadinha aqui em cima dele. E olha que coisa mais maravilhosa, esse movimento do tecido que ela está segurando, como se o vento estivesse indo. Atrás dela tem uma palmeira, não é? E aqui à direita também tem outra figura que eu não consegui identificar, mas tem
como se fosse uma hidra saindo aqui de trás. A minha amiga Sueli, que adora uma mitologia, sabe tudo, vai já me dizer quem é. Aqui embaixo tem um touro, que pode ser também aquela imagem de Zeus, né? Que ele se transformou em touro para sequestrar a Europa. E aí eu vou dizer aqui umas características da escultura romana. Forte influência da arte grega e etrusca, mas com elementos próprios romanos, representações realistas e não de um ideal de beleza, como eram os gregos. Muitas obras são uma fusão entre arquitetura e escultura, como a coluna, olha aí, não é de Trajano, é de Marco Aurélio. Coluna de Marco Aurélio, executada entre 180 e 193 depois de Cristo. Lindíssima essa coluna. E também outras representam as batalhas, como eu falei, né? E os monumentos representavam muito as vitórias, as batalhas, os heróis, e aí a gente vai começar a ver os bustos, né? Dos imperadores, dos homens mais célebres, mais da sociedade romana e do Império Romano, né? E a arte da escultura se mistura muito com a arte da arquitetura, como nós vimos no Arco de Trajano. Ali tem uma arquitetura, mas, ao mesmo tempo, ele é todo enfeitado, ele é todo trabalhado, assim como a coluna. Tá certo? Vamos lá. Essa aqui, eu acho ela sensacional. Viu, Regina? Se lembra aí? A estátua equestre de Marco Aurélio, de 175 depois de Cristo. Marco Aurélio foi um grande imperador, ele era adepto da filosofia estoica, né? E ele está aqui também na praça, lá em cima, na praça dos Museus Capitolinos, lá no Monte Capitolino. Aqui embaixo tem um sarcófago de Usilos, meados do século II depois de Cristo. É muito interessante essa parte dos sarcófagos e da escultura mortuária, porque antes eles faziam a cremação e os enterros passaram a ficar mais comuns do que a cremação. Com o enterro, desenvolveu-se a arte dos sarcófagos. E você sabe, quanto mais rica a família, mais especial era o sarcófago, encomendado a grandes artistas, como esse, que é todo uma escultura maravilhosa. Não é? Então, e as lápides também, né, esculpidas e muitas vezes com cenas mitológicas, né? A estátua do Marco Aurélio é um caso à parte. Essa daí, por acaso, é uma cópia, porque ela passou muitos anos exposta, né, às intempéries e tudo, e ela foi criado dentro do Museu Capitolino. Da última vez eu consegui conhecer, um grande espaço, todo de vidro, super bonito, um lugar, um museu maravilhoso, dentro do Capitolino, entrando na praça do lado direito, que eu acho que é conservatória, não sei, a Teca, depois tu diz aí qual é. E a estátua de verdade está lá dentro, né? Mas está extremamente bem preservada, e aqui tem uma cópia perfeita. Essa estátua tem altura de 4,24 metros, 4 metros. Né? Embora o imperador esteja montado, né? Ela representa muitas similaridades com as tradicionais estátuas de pé do imperador Augusto. A original está abrigada no Museu Capitolino, como eu disse, né? Na Piazza del Campidoglio, e é uma réplica feita em 1981, porque a original, como eu falei, está lá dentro do Museu da Colina do Campidoglio. Né? Agora, o que a gente pode dizer mais um pouco sobre as esculturas, né? Os historiadores, os pesquisadores, eles dizem que há dois mercados distintos para a escultura romana. Um aristocrático, voltado à classe dominante, com esculturas mais clássicas e idealistas. Né? A gente lembra logo da Grécia. E o segundo é provincial. Por que provincial? Ele está direcionado à classe média, né? E o tipo de escultura dele é mais emocional. Né? Aí a gente pensa mais no pragmatismo do romano, entendeu? E o que mais que a gente pode dizer? O Império Romano fez muitas esculturas em bronze, estátua de imperadores, de deuses, de heróis. E, voltando aqui só para terminar,
Constantino I derrotou e escravizou povos bárbaros e seus arcos demonstram a superioridade de Roma. Eles revelam um imperador meticulosamente preparado e uma personalidade inspiradora para as suas tropas. Essa é uma marca diferenciadora da arte romana em relação à arte grega. Essa inspiração para suas tropas, que a gente também ouviu muito isso na época de Alexandre, que Alexandre foi um grande inspirador para os seus exércitos. E aqui os imperadores, ele fala em Constantino já é lá do ano 300, né, século IV depois de Cristo, que foi Constantino o primeiro que começou a abrir as portas do para o cristianismo. E depois de sua morte, o cristianismo foi transformado em religião oficial do império. E aí acabaram-se todas as perseguições e o cristianismo começou a botar as cartas na mesa. Ok, essa é a marca diferenciadora da arte romana em relação à arte grega, ou seja, os arcos de Constantino em homenagem ao imperador, grande fonte de inspiração. E vamos terminar com a nossa frase: todas as artes contribuem para a maior de todas as artes, que é a arte de viver. Esse é do grande Bertolt Brecht, que é um grande teatrólogo, um grande escritor. Encerrando aqui, eu e minha amiga Regina, quando nós estivemos babando a cidade de Roma. E aí eu quis mostrar aqui essa nossa imagem, Regina e eu em Roma, que é imperdível essa visita ao Pantheon. Muito obrigada a todos, boa noite. Podem abrir os vossos microfones e vamos conversar um pouquinho.